Às 10 horas mais 15 minutos, olha, esse é um assunto para a gente conversar com um dos mais respeitáveis advogados criminalistas do estado de Alagoas, professor universitário, doutor Tiago Mota, a quem eu agradeço desde já pela gentileza de nos atender. Doutor Tiago, um bom dia. Querido Elias e todos os ouvintes da Rádio CBN, eu é que agradeço de tudo a confiança, né, que vocês empreendem em minha pessoa e me colocam realmente à disposição para a gente tentar tratar dessas modificações trazidas, né, pela nova lei. Bom, como é que o senhor observou essas modificações passam agora a compor o Código Penal, são passíveis de multa e até mesmo de prisão, doutor? Essa lei, né, a Lei 14.811 de 2024, ela é uma lei, digamos, Elias, uma lei que ela traz um conjunto de medidas. Ela não altera somente o Código Penal, ela altera a Lei de Crimes Hediondos, ela altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela prevê uma Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Então, no final das contas, o que é que o legislador está querendo? Ele está querendo implementar uma série de medidas com o intuito de evitar, com o intuito de mitigar, com o intuito de restringir esse tipo de comportamento. Dentre elas, claro, foram trazidas foram trazidos novos tipos penais, né? E aí a minha percepção aqui, Elias, antes mesmo de falar sobre as novas medidas, é que, mais uma vez, parece-me que a redação não foi das mais adequadas. Mas de todo texto, de toda forma, a iniciativa ela é realmente interessante porque a gente sabe que esse tipo de comportamento é cada vez mais recorrente, né? E ele precisa, de uma certa forma, ser evitado. Agora, professor, eu posso estar aqui enganado, não ter entendido o texto, mas parece-me que o bullying, que seria presencial, ele passa a ter um tratamento, digamos, menos agressivo por parte da lei do que o caso do cyberbullying. O que é que o legislador pensou para multa em bullying e multa e prisão, ou pelo menos um período aí de 2 a 4 anos de reclusão quando o caso é cyberbullying? Na realidade, o que ele pensou é que, no final das contas, o tipo de comportamento trazido pelo cyberbullying vem trazendo, né, no dia a dia, muito mais consequências ruins, né, degradantes, digamos assim, do que o bullying pura e simplesmente. Na realidade, o que o legislador chama de bullying, ele chamou de tipo penal de intimidação sistemática. Então, só para que o nosso ouvinte consiga entender, bullying seria aquela conduta do indivíduo, aquele comportamento do indivíduo que intimida sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência ou física ou psicológica. Então, não é aquele bullying, não é aquela atitude, aquele comportamento praticado uma única vez. É aquele comportamento em que todo dia, periodicamente, né, de várias vezes, né, e sistematicamente, ele o faz com o intuito, independente de motivação, mas com atos de intimidade, humilhar, de discriminar. Então, a modificação aqui da gravidade, né, o intimidação sistemática, ele tem pena apenas de multa. Se a conduta não constituir crime mais grave, e o intimidação sistemática, né, o cyberbullying virtual, ele tem a pena mais grave justamente por isso. Porque o legislador começou a compreender que quando isso é praticado, né, por meio da internet, por meio de jogos online, por meio de outro ambiente digital, inclusive, diga-se de passagem, Elias, por meio de jogos virtuais, né, que isso também pode ser praticado, ou simplesmente quando ele é transmitido em tempo real, isso traria uma potencialidade, uma capacidade de prejudicar a vítima de maneira mais consistente. Agora, doutor Tiago, quem é que comete de fato o bullying? O cyberbullying, melhor dizendo, que é aquele que está mais associado aí a uma gama de pessoas muito maior. Quando eu curto, quando eu boto aquelas carinhas fazendo risada, chorando de rir, quando eu digo é isso mesmo, quando eu venho a aplaudir, eu estou me associando ao tema e sendo passível de incriminação por conta desse novo entendimento? Na realidade, do ponto de vista prático, não, Elias. Porque, veja,
Não basta que eu venha a curtir uma vez uma única carinha, né? É preciso que haja, tanto no cyberbullying quanto no bullying, é preciso que haja essa intimidação sistemática. Tanto a atuação individual quanto a atuação em grupo, elas dependem desse modo intencional e repetitivo, né? Ou seja, estaria eu e outras pessoas praticando esse tipo de comportamento, tanto presencial quanto remotamente, se esses atos de intimidação, se esses atos de humilhação ou discriminação, eles fossem intencionais e repetitivos. Então, o ato ou o comportamento de um indivíduo que eventualmente num determinado vídeo ou em uma determinada postagem ele venha curtir, ele venha colocar uma carinha, isso não necessariamente caracterizaria dentro do tipo penal que está escrito no 146A e no seu parágrafo único, isso não caracterizaria o ilícito de bullying ou cyberbullying. Olha, quais são as observações que a gente deve ter em relação a essa situação? Nós temos aí uma ideia, doutor, de que isso possa ser muito, passível de acolhimento social, mas definitivamente tem gente que vai e supre a própria vida. Tem gente que se suicida por conta de uma situação de uma perseguição, poderíamos dizer assim, tamanha que o indivíduo não é capaz de suportar mentalmente. É verdade, Elias. Então, tanto que a própria legislação ela já prevê isso, dizendo que, na realidade, o bullying ou o próprio cyberbullying, eles são crimes acessórios. O que quer dizer isso? Ele, eventualmente, ele vai existir se a conduta não constituir crime mais grave. E a gente sabe que tanto a indução, né, o induzimento, a instigação ao suicídio, ou à automutilação, eles são caracterizados crimes, e daí tem uma outra característica interessante que essa legislação trouxe. Ela modifica a lei dos crimes hediondos, e ela inclui dentro dos crimes hediondos esse tipo de comportamento do indivíduo que induz, instiga ou auxilia ao suicídio ou automutilação quando realizado por meio de computadores, por meio da rede social, ou eventualmente transmitidos em tempo real. Ele também inclui na lei de crimes hediondos o sequestro e o cárcere privado cometido contra menores de 18, menores de 18 anos, o tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Então, pensando justamente nisso, porque o problema do comportamento tanto do bullying quanto do cyberbullying não está necessariamente na ação em si, mas nos resultados que ela pode provocar. E muitas vezes isso causa consequências que o indivíduo ele vai trazer consigo para o resto da vida, né? Então a gente tem necessariamente que evitar, e é muito importante que se diga, isso não evita, isso não impede aquelas brincadeiras normais de crianças, né? Lembrando que o tipo penal, né, o Código Penal, o menor de 18 anos, ele não pratica comportamentos ilícitos, né? Do ponto de vista penal, ele não pode cometer, e sim atos infracionais relacionados no ECA. Então, é preciso que se compreenda necessariamente que essa lei vem para tentar punir o indivíduo que faz isso, ou o grupo de indivíduos que faz isso, de maneira reprovável, intencional, repetitiva, por intimidação, humilhação, discriminação, enfim, é um comportamento realmente bem circunstancial. Bem, professor, a pergunta que chega aqui pelo nosso WhatsApp é de que se o menor não pode cometer o crime, ele pode ser transferido então para os pais? Essa responsabilidade? Não existe possibilidade de transferência de responsabilidade na nossa legislação. O que acontece é o seguinte: o indivíduo, quando ele tem mais de 12 anos, né, a partir dos 12 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê a possibilidade do cometimento do chamado ato infracional, né? O ato infracional ele é um tipo de comportamento que, quando o tipo penal, né, previsto para o adulto, né, para o maior de 18 anos, é praticado por esse indivíduo que é considerado criança ou adolescente, né, do ECA, ele tem uma série de responsabilidades possíveis, e inclusive a possibilidade da internação desse menor. O que é importante que se compreenda é que isso não significa que ele não vai ter responsabilidade jurídica, ele só não vai ter responsabilidade penal.
mas as responsabilidades e as sanções previstas, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, elas são sanções graves, sim, mas não existe essa possibilidade de transferência de responsabilidade para os pais. Bem, doutor, o que dizer então da legislação brasileira para que crianças e adolescentes tenham contas em praticamente todas as plataformas? Se as contas não são originariamente delas, são dos pais, há responsabilidade também dos pais nessa relação, porque o acesso é muito grande aqui no Brasil, a permanência é também uma das maiores. O brasileiro está entre aqueles que mais passa tempo durante um dia pendurado aí, recebendo e enviando informações. O legislador também já observa essa forma originária de estar nas redes? Bem, Elias, os pais, eles possuem um dever de cuidar, de proteger, de fornecer informação aos seus filhos e principalmente de tentar evitar que eles, obviamente, pratiquem infrações e crimes através da internet. Mas vejam, responsabilidade penal, essa não se compartilha. No entanto, existe a possibilidade, sim, da responsabilidade por meio da reparação civil de eventual dano causado pelo menor, justamente porque, em tese, cabe aos pais o chamado dever de vigilância, né? Então, é muito importante que os pais compreendam que a internet ela não é uma terra sem lei e que existe sim uma responsabilidade do pai, né, do responsável, de reparar o dano, né, nos casos, né, em que os adolescentes e crianças, ainda que não tenham sido, que eles não tenham sido cientificados dos riscos associados ao uso da tecnologia, para evitar que, eventualmente, esse tipo de comportamento aconteça. Mas, claro, é preciso que se demonstre que existe essa responsabilidade. É impossível, Elias, que os pais, por mais atentos que sejam, que eles estejam 24 horas por dia, né, percebendo aquilo que os filhos estão realizando. E daí é muito importante que se utilizem de estruturas que a própria tecnologia, né, traz, como sistemas que venham a evitar o acesso a determinados sites, como sistemas que identifiquem onde é que seus filhos estão indo, né? Enfim, existem mecanismos hoje que possibilitam não diria um controle, mas diria um filtro maior em função da necessidade de segurança dessas crianças e adolescentes que hoje estão acessando as redes sociais de maneira completamente abrangente. Agora, professor Tiago, uma vez comprovada a existência do cyberbullying, a legislação ela prevê alguma ação imediata das plataformas? O que é que deve acontecer com essas contas? Não, não existe uma previsão específica nessa legislação criada, né, na 14.811, mas já existem, né, outros mecanismos, né, tanto já previstos nas legislações, em que é possível sim sustar, né, as contas, né, os perfis que estão eventualmente utilizando esse tipo de conteúdo, até dentro de um poder geral de cautela, né, que existiria ao magistrado. Então existe a possibilidade de você ingressar com ações nesse sentido, para evitar, né, a projeção, a ampliação ainda maior desse tipo de comportamento que foi praticado. Mas a legislação específica essa, né, que acabou de entrar em vigor, ela não traz mecanismos específicos nesse sentido. Bem, professor Tiago Mota, nossa gratidão aqui pelas informações, os esclarecimentos, que as pessoas entendam que bullying e cyberbullying agora estão incluídos no Código Penal, são passíveis de multa e até mesmo de prisão, gente. Muito obrigado, professor. Um abraço grande e uma excelente semana para todos os ouvintes, para o Elias e para todos os ouvintes da Rádio CBN. Olha, nossa conversa aqui foi com o advogado criminalista, professor universitário Tiago Mota.